É muito comum a gente ler nas epístolas, é muito comum no final, né? Saudai uns aos outros com o quê? Com ósculo? Ósculo santo, um beijo, isso. Isso não é normal lá? Uhum. Olha, na Rússia, o homem chega até a beijar na boca do outro. É costume, é norma. Aí eu pergunto, dá para aplicar isso aqui no Brasil? Saudai uns aos outros com ósculo santo. Agora, está escrito. E no Brasil? Como seria esse ósculo santo? Porque saudar com ósculo santo, então, o que é que se entende? Pode se beijar homem e mulher também. É ou não é? Uhum. Não é santo? Uhum. E aí, convém? Porque a norma aqui é outra, o costume aqui é outra, a cultura é outra. Lá é comum, pelo menos era naquela época. Já aqui, na nossa cultura tão maliciosa, não convém. Era comum, como Jesus fez lá, né? Lavar os pés, não era um costume lá? E tem algumas E aqui é costume lavar os pés dos algumas outros? culturas, Então, em alguns países, são regras. que até tribos indígenas, se você deixar de exercer uma cultura, uma tradição lá, você está até ofendendo. Está ofendendo, ou exatamente. deixar de comer, ou dar um tipo de cumprimento, você está ofendendo aquela pessoa, né? Ou de comer, você imagina eu comer um prato meio esquisito. Não, e tem. Mas se você não fizer, é uma ofensa. É uma ofensa, É uma ofensa, quer dizer, tem certas coisas que, isso aí eu não tenho certeza, mas eu ouvi falar, e alguém pode me corrigir se souber o contrário, mas eu ouvi falar, note bem, não fiz pesquisa, tá? Ouvi falar, que é comum entre os árabes, após uma boa alimentação, alguém arrotar fortemente. Volta logo, Jesus. E aqui dá para fazer isso na mesa? Pois é, eu li um livro, pastor, dando aula de missiologia, né? Então são coisas que a gente tem que entender. Temos né? muitos exemplos, experiências, né? E aqueles que fazem missões transculturais, né? Me permita aqui que ninguém fique escandalizado, né? O missionário foi em determinado local, num país, e foram servir o almoço era mãozinha de macaco. Ele viu os dedinhos do macaco lá no prato, ele ficou horrorizado. É o prato principal. E aí? E aí? Come. Eita, meu Deus do céu. Como diz o outro, aguenta. Né? E se for para alguns países asiáticos, né, que se come tudo quanto é inseto, que é coisa terrível, né, pastor? Exato. Aí um dia eu tô na convenção, chegou lá um cacique de uma tribo, e foi lá na mesa e chegou lá com um tacape na mão, de tanga e... De tanga? Um negócio com a roupa lá, não sei de que forma lá, o peito nu, né? E alguém perguntou, Mário, o senhor vai levar ele em qualquer... Se ele colocar um terno, ele vai. Mas é índio. Falei, e aí? Ele é índio lá, aqui não. A cultura aqui é outra. E se o senhor for na tribo, se eles quiserem, eu fico nu lá. Agora aqui, ele tá na minha tribo, ele tem que vestir. Vamos respeitar, né? Para com isso. Deixa disso. Não é? Então são coisas que a gente tem que entender, que às vezes a gente quer misturar as situações e depois diz que tudo é Bíblia, e na verdade é. Mas olha, gente, a Bíblia foi escrita em diversas épocas. Ela levou cerca de 1.600 anos para ser escrita, começando com Moisés em 1500 a.C., concluindo em João, beirando o ano 100 depois de Cristo, 1.600 anos. Veja que foram épocas diferentes, escritores diferentes, do mais sábio ao mais ignorante, né? Escrita em alguns continentes, olha só, e dentro de uma contextualização localizada ali. Então tem a sua parte essencial, que é a parte doutrinária, essa é invariável, essa é imutável, que chamamos de princípios. E tem as regras. Estas regras poderão ou não serem mantidas ou mudadas, ou em alguns casos até tiradas. Como no caso, né, que eu citei aqui do ósculo santo, do lava-pés, que para aquela região é comum. Era comum um judeu chegar na casa de um outro irmão, de um
patriota e ser recebido com água para lavar os pés e etc. Aqui você não tem esse uso e esse costume.